Três dos caçadores de recompensas mais icônicos de Star Wars. Um deles é um enjeitado criado sob o código de guerreiros mais rígido da galáxia. Um deles é o nome mais temido nas regiões exteriores, e outro é literalmente o modelo genético para um exército inteiro. Hoje vamos descobrir quem é realmente o melhor. Vamos nessa. Então, Din Djarin, o cara, o mito, o capacete que nunca sai da cabeça, bem, quase nunca. Ele era só uma criança em Akventa quando seus pais foram mortos em um ataque separatista. Um guerreiro mandaloriano o salvou, acolheu como um órfão e o criou sob os filhos da Vigília. A interpretação mais rígida e hardcore do código mandaloriano que existe. O capacete fica sempre, sem exceções. Este é o caminho sem exceções. Ele cresceu, virou um caçador de recompensas, ficou muito bom nisso, até que um dia pegou um trabalho que mudou toda a sua vida. Um ativo de 50 anos, verde, orelhas grandes, sabe de quem falo? Agora veja o que ele realmente traz para uma luta. A armadura de Beskar é a base, o material mais resistente da galáxia, desvia tiros de blaster, resiste a sabres de luz, já salvou a vida dele mais vezes do que alguém pode contar. Com essa armadura, ele vira uma plataforma ambulante de armas, com pássaros sibilantes que eliminam vários alvos ao mesmo tempo. Lança-chamas, gancho de escalada, foguetes no joelho, jetpack e o sabre negro que ele conquistou em combate legítimo contra Moff Gideon. Esse cara está sempre preparado. E o histórico ao longo de 3 temporadas da série e um filme é realmente de elite. Os Stormtroopers nem valem a pena serem analisados individualmente neste ponto, eles simplesmente aparecem para Din Djarin com frequência. O resultado é sempre o mesmo. Mas os destaques importam. Ele derrotou Paz Vizsla, um guerreiro mandaloriano enorme e fortemente armado, em combate individual pelo Sabre Negro. Ele enfrentou os Dark Troopers, super soldados imperiais com armadura pesada e força para lançar um adulto longe, e continuou lutando. Ele resistiu à guarda pretoriana de Moff Gideon no final da 3ª temporada, derrotando vários antes da intervenção de Gideon. E tem o próprio Moff Gideon, o principal vilão de 3 temporadas inteiras, que ele derrotou em combate para conquistar o Sabre Negro lá atrás. Isso não é pouca coisa. Gideon estava usando uma armadura de Beskar digna de um Mandaloriano com treinamento de combate de elite, e Mando o derrotou. Depois, no novo filme, ele enfrentou uma serpente dragão que devora cabanas no café da manhã. Lutando com as mãos em um poço, foi mordido, quase morto por veneno e seguiu lutando. Depois tem o Imbo, um dos caçadores de recompensas mais perigosos da Era das Guerras Clônicas ainda vivo, confirmado no filme como sendo basicamente igual ao Mando em uma luta. E o Mando o pressionou tanto que o Imbo decidiu que recuar era mais inteligente do que ficar para terminar a luta. Essa luta por si só já diz muito sobre o limite do Mando. O que as pessoas subestimam no Mandaloriano é a durabilidade e a recusa em desistir. Ele é baleado, arremessado por explosões, envenenado, colocado em situações que deveriam acabar com ele. Ele simplesmente continua. O Beskar aguenta muita coisa, mas não tudo. O resto é só Din Djarin sendo de outro nível. Boba Fett, com 10 anos de idade, assistindo Mace Windu decapitar seu pai no meio da Batalha de Geonosis. É aí que começa a história de Fett. Ele pegou o capacete e decidiu naquele momento que seria o melhor caçador de recompensas da galáxia. Ele aprendeu com Aurra Sing, foi aprendiz de Cad Bane, que na época era o caçador de recompensas mais perigoso ainda vivo. Fez trabalhos para Jabba, o Hutt, trabalhou diretamente para Darth Vader, construiu uma reputação em toda a galáxia sem nunca realmente precisar se explicar. A armadura falava por ele. A armadura dele é de Beskar, comprovado nos quadrinhos, e quando disse a Fennec que o ácido do Sarlacc não a dissolve. Nos quadrinhos da Marvel, sua armadura resistiu a um golpe do sabre de luz de Luke Skywalker. Luke tentou socá-lo, isso machucou a mão do Luke. O sistema de mísseis do seu jetpack destruiu 2 transportes de tropas imperiais em uma única passagem em Tython. Equipamento completo, lança-chamas no pulso, chicote de fibra, foguetes no joelho, carabina e E3. As pessoas subestimam o combate corpo a corpo do Boba. Em Tython, antes mesmo de recuperar sua armadura, ele derrotou sozinho um esquadrão inteiro de Stormtroopers com um bastão gafe que pegou dos Tusken Raiders. Sem equipamento, só instinto e décadas de memória muscular. Nos quadrinhos Guerra dos Caçadores de Recompensas, ele entra nas arenas de luta usando o nome do pai, Jango, e simplesmente massacra todos os oponentes, incluindo o campeão reinante. E os quadrinhos explicitamente o chamam de o caçador mais perigoso da galáxia.
Ele sobreviveu ao Sarlacc, que deveria ter sido uma sentença de morte de 1000 anos. Saiu de lá se arrastando, se reconstruiu do zero e voltou a operar em plena capacidade. Então, em O Livro de Boba Fett, ele derrotou Cad Bane em um duelo de saque, seu próprio ex-mentor, o cara que o ensinou. Isso é um título de gerações mudando de mãos bem ali. Jango Fett. Antes de existir Boba, antes do exército de clones, antes de tudo isso, existia Jango. Um órfão mandaloriano, criado na tradição guerreira desde a infância, lutou nas guerras civis mandalorianas e saiu do outro lado como o caçador de recompensas mais temido da galáxia. Não um dos mais temidos, o mais temido. A prova disso é simples. Quando o Conde Dooku precisou de um modelo genético para milhões de soldados clones, a força de combate mais poderosa já reunida, ele não fez uma competição. Ele foi direto ao Jango porque a resposta já era óbvia. Os quadrinhos confirmam, só a reputação do Jango garantiu o trabalho em Kamino. A minissérie do Jango Fett mostra ele trabalhando ao lado da Aurra Sing, usando todo o seu arsenal de forma tática contra vários caçadores de recompensas ao mesmo tempo, usando foguetes para compensar a desvantagem numérica em vez de força bruta. Ele é descrito como tendo uma destreza elegante e implacável com um blaster, é uma ótima maneira de colocar isso. E então vem as lutas de verdade. Ele lutou contra Obi-Wan Kenobi em Kamino, um dos maiores Jedi de sua geração, e foi um desafio de verdade para ele. Forçou Kenobi até a beira da plataforma, quase o derrubou no oceano. Depois ele travou um combate aéreo com Kenobi pelo campo de asteroides de Geonosis na Slave One, e venceu o confronto. Na sede Era da República, ele está treinando Boba em uma missão e lida tranquilamente com tudo o que aparece. Depois, em Geonosis, no meio da primeira batalha das Guerras Clônicas, com centenas de Jedi no campo, ele matou Coleman Trebor, um membro ativo do Alto Conselho Jedi com um blaster. Um Jedi de nível de conselho. 2 tiros acertaram o alvo depois que Trebor bloqueou o primeiro com a força. Essa é a morte mais impressionante no currículo de qualquer um neste vídeo inteiro. Ele morreu lutando contra Mace Windu, o mais perigoso duelista de sabre de luz da Ordem Jedi. Ele só foi derrotado porque um Wookiee avançou contra ele e destruiu seu jetpack exatamente no momento errado. Ele ainda atirou no Rick no olho antes que o Windu terminasse o serviço. Não foi derrotado facilmente? Nunca foi. Certo, 3 caras. Vamos descobrir quem realmente vence. Primeiro de tudo, Boba e Jango, porque as pessoas só querem começar por aí. A mesma genética, desenvolvimento completamente diferente. Jango Fett teve toda a formação de um enjeitado mandaloriano desde a infância. Sistemática, deliberada, construída por pessoas que sabiam exatamente o que estavam criando. Boba teve seu pai por 10 anos, viu ele morrer em Geonosis e teve que descobrir o resto sozinho. Aprendeu com Aurra Sing, foi aprendiz de Cad Bane e aprimorou suas habilidades na prática, por tentativa e erro. Ele desenvolveu muito bem essas habilidades. A sede Guerra dos Caçadores de Recompensa mostra ele enfrentando praticamente todas as grandes ameaças da galáxia ao mesmo tempo enquanto protege sua carga. A luta contra Cad Bane é uma passagem de bastão entre gerações, Boba Fett é realmente de elite. Mas Jango está atuando em um nível diferente. Ele lutou contra Obi-Wan Kenobi até um empate 2 vezes no mesmo dia. Ele matou Coleman Trebor, um membro ativo do Alto Conselho Jedi. Abatido por um homem com um blaster e coragem de continuar puxando um gatilho, isso não é algo para o qual Boba tenha resposta semelhante no cânone. O histórico de combate de Jango contra Jedi e oponentes sensíveis à força está em uma categoria completamente diferente de tudo que Boba já mostrou. O mesmo DNA, mas um limite diferente. Jango Fett venceria Boba Fett. Agora, e quanto a Jango contra Mando? Talvez essa seja a luta mais interessante. A armadura de Beskar do Din é o maior fator de equilíbrio aqui. Os Westa 34 do Jango são devastadores, mas são blasters, e uma armadura completa de Beskar aguenta blasters sem problema. Jango precisa procurar brechas, usa o lança-chamas para testar fraquezas, usa o jetpack para controlar o confronto e criar ângulos. Ele é inteligente e percebe tudo isso. Ele pensa de forma tática em vez de agir só na força bruta, mas isso torna a luta muito mais difícil do que Jango Fett gostaria. O histórico da Amanda é impressionante. A cena inicial no planeta de neve do novo filme. Solo se infiltrando em uma base imperial fortificada, derrotando ondas de Snowtroopers, derrubando um senhor da Guerra Imperial com apoio de AT sozinho.
3 temporadas enfrentando Dark Troopers, guardas pretorianos, o próprio Moff Gideon e a armadura de Beskar, sobrevivendo a uma mordida de dragão cobra que quase o matou, depois invadindo um palácio enquanto ainda se recuperava. A revanche contra Embo, ainda se recuperando do veneno, enfrentou um dos caçadores de recompensas mais perigosos das guerras clônicas, até que Embo achou melhor ir embora do que concluir o trabalho. O que diferencia Jango é isso. É só o histórico dele contra Jedi. Obi-Wan especificamente, isso coloca ele em um nível que o Mando simplesmente não foi testado. O Mando lutou com a Sokka, mas ela não estava se esforçando de verdade. Jango lutou contra o Obi-Wan várias vezes e saiu andando. Essa diferença de experiência contra os oponentes de mais alto nível da galáxia é real quando você está comparando dois lutadores tão completos assim. É o que faz a diferença. Jango vence, mas Mando torna a luta difícil e acirrada. Não vai comentar sobre Mando vs Boba. Essa tem uma resposta bem específica se formulada corretamente. Boba Fett no auge, em plena forma física, totalmente operacional, caçando ativamente. Ele vence o Din Djarin. Essa versão do Boba é o caçador de recompensas mais completo que a galáxia já produziu. Os instintos são mais aguçados, os reflexos estão no auge, e décadas caçando os alvos mais perigosos da galáxia deram a ele uma experiência que o Mando ainda não alcançou. No auge, Boba simplesmente opera em um nível diferente. Esse não é o Boba Fett que temos agora. O Boba Fett que vemos em O Livro de Boba Fett mudou. Ele é um senhor do crime. Ele está comandando Mos Eisley, gerenciando relações políticas, lidando com o Sindicato Pike, construindo um império do crime. Ele não está caçando ativamente todos os dias. Ele não está mantendo esses instintos afiados como um caçador de recompensas em atividade faz. E Din Djarin, neste momento, está mais afiado do que nunca. Operando em capacidade máxima, servindo a Nova República, enfrentando oponentes de elite constantemente. O Mando atual vence o Boba atual. A diferença entre eles não é enorme, mas existe. Isso é totalmente resultado do que cada um deles tem feito com seu tempo. Então fica assim. Jango Fett é o melhor deste vídeo, não só pela reputação, mas pelo que ele realmente fez. Um membro do Conselho Jedi com um blaster, Obi-Wan Kenobi 2 vezes no mesmo dia. Um exército inteiro com credibilidade construída puramente pelo desempenho. O modelo não era apenas bom o suficiente para clonar um exército, era bom o suficiente para ser o melhor. E era mesmo. Boba Prime vence Mando. O Mando atual vence o Boba atual, e ambos estão tentando alcançar um patamar que Jango Fett estabeleceu há muito tempo. Jango Fett vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre esse assunto, com certeza. Se você ficou até aqui e assistiu até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se você quiser se inscrever, bom, se inscreva. Você vai ver mais vídeos como este toda semana. Vejo vocês então. Vejo vocês na próxima vez.